Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você chegou até aqui, é porque você procura saber como definir e encontrar o comprimento de ancoragem. De uma forma simples, vou explicar para vocês o que seria esse comprimento de ancoragem. O que é que acontece aqui, ó? Se eu tiver aqui uma viga de concreto, vamos imaginar aqui que eu tenho uma viga de concreto, tá? E essa viga de concreto, ela tem uma barra de aço aqui dentro. Duas barras de aço, vamos imaginar aqui, duas barras de aço, tá? Barrinhas de aço aqui, né? Armadura positiva, né? Ou negativa, pode ser também aqui em cima, né? Não importa. Essas barras de aço, AS e AS', né? Elas recebem esforços, né? Esforços que estão atuando no concreto, né? Então, essas forças aqui solicitantes do concreto precisam transferir para o aço, entre o aço e o concreto. Como é que isso ocorre? Isso ocorre por aderência. Então é por isso que nós temos o chamado concreto armado. Por quê? Porque eu preciso ter essa aderência. Então é a partir dessa aderência que a gente consegue ter o concreto armado e a transferência de esforços. E essa aderência ocorre com o aparecimento, o surgimento, na verdade, de pequenas tensões aqui, ó, na superfície da barra de aço. Então essas pequenas tensões, elas fazem com que ao redor de uma área da barra de aço surja uma força. A gente sabe que tensão é força sobre área. Então, se eu tenho várias tensões aqui, eu tenho uma área, então eu vou gerar uma força. Logo, nesse ponto aqui, eu posso equilibrar uma força aplicada com uma força resistente para poder transferir. Claro, existem outras particularidades, né? Tem que saber se o concreto resiste, né, a essa tensão e não fissura. Por isso que a gente tem distância entre as barras e aí fica uma sugestão, né? Aqui eu já coloco para que a gente faça depois outros vídeos, né? Eu posso fazer outro vídeo comentando um pouco sobre essa distância, porque o que é que acontece? Se você ver a viga de frente aqui, ó, você vai ter barras de aço aqui. Então o que é que vai acontecer? Essas tensões elas estão ao redor aqui, ó, da barra de aço. Então, se eu tiver muito próximo aqui, um espaçamento muito pequeno, o que é que vai acontecer? Essa tensão aqui vai somar com essa outra. E essa região do concreto aqui, ó, pode ser que resista a uma tensão pequena. Mas se eu somar duas tensões, talvez não. E se eu tiver outra barra de aço aqui, outra barra de aço, outra barra de aço, outra barra. Então é por isso que a gente não pode ter muitas barras de aço também muito próximas, né? Porque aí podem surgir muitas tensões aqui de cisalhamento, né? Essas tensões tangenciais atuando. Bem, mas aí fica para outro vídeo, né? Esse vídeo a gente vai entender como se encontra o comprimento de ancoragem. E esse comprimento parte desse pressuposto, né? De entender que a transferência dessa força se dá por esse mecanismo de aderência. É importante também identificar para vocês que existem três tipos que a gente pode classificar essa aderência. Então, eu posso classificar essa aderência em aderência por adesão, né? O que é isso? Ora, o próprio concreto, quando ele está fluido, fresco aqui, e ele solidifica, ele cria uma adesão aqui no concreto, uma ligação física ou química, né? Então tem uma pequena força de contato aqui, de adesão. Então isso é uma aderência, tem uma parcela aqui de resistência, né? Outra forma de classificar seria por atrito, tá? Por atrito. Então, o que seria o atrito? Seria essa força tangencial que está atuando, né? Aqui entre o concreto e o aço, né? Se você lembrar lá da física, o que é uma força de atrito? Você precisa de um coeficiente de atrito e uma normal.
isso é a força de atrito, né? Então, dependendo da situação, da rugosidade do concreto aqui na região da barra e da normal, de uma força do estado de compressão que você vai ter aqui, né? De confinamento da peça, a peça está confinada, uma viga está menos confinada apenas com o peso da laje aqui, das cargas, ou se tiver um pilar, né? Se tiver aqui uma viga apoiada, se tiver aqui um pilar de transição, né? Você vai ter uma carga aqui. Essa região está mais confinada, tem uma força normal maior, não é isso? Se você tiver uma região sem estar confinada, tem menos força de atrito. E assim por diante, né? No pilar já é diferente. Então, isso é um mecanismo de aderência. O outro mecanismo de aderência, outra classificação, é a mecânica, né? A mecânica, a aderência mecânica, que é o quê? Toda barra de aço, se observar, tem umas saliências assim, ó, ou chamada de moças, né? Se olhar aqui, ó. Claro, tem as barras lisas também, né? O que é que acontece com essas barras, com essas moças aqui? Elas servem para que a gente tenha esforços, só que, ó, lembra da força aplicada? O que é que vai acontecer? Vão ter tensões aqui, ó, nessa direção aqui também. Além de ter tensão nessa direção horizontal, vão ter tensões aqui, ó, verticais. Então você tem uma componente, ó, tem a tensão inclinada que vai gerar uma componente assim, ó. Então, cada moça dessa tem uma parcela a mais de tensão, né? Contribui ainda mais para a aderência. Então, a gente tem três classificações de aderência. Outro ponto importante que a gente deve atentar para classificar, para encontrar o componente de ancoragem, seria a zona, né? Onde está localizada essa barra. Seria as zonas de aderência. O que é a zona de aderência? Se você tiver aqui uma viga, por exemplo, um elemento estrutural horizontal, uma viga, você tem uma região onde essa barra de aço, ela vai estar aqui, ó. A barra de aço vai estar aqui. E essa região dessa barra de aço, o que vai acontecer com ela? Ela é chamada de zona de boa aderência quando quando você tem essa viga com a altura menor do que 60 centímetros e aqui é limitado a 30. Então, se você tiver uma viga menor do que 60 centímetros, da face inferior até 30 centímetros, é tudo zona de boa aderência. Daqui a pouco a gente vai ver onde que isso influencia, tá? Outro ponto importante é se você tiver uma viga também, ou qualquer elemento horizontal, pode ser uma laje também, né? Claro, se tiver uma laje de 30 ou uma laje de 15, já está dentro, né? Se pegar uma laje com 10 centímetros aqui, 10 centímetros, já está abaixo dos 30. Então, a laje é totalmente dentro de uma boa aderência. Outro caso seria quando você tem uma altura maior do que 60. Aqui é menor do que 60, né? Quando é maior do que 60, isso inverte. A zona de boa aderência é a partir da face superior 30 centímetros. Então, observar a altura da viga, se é menor ou maior que 60. Se for menor, a partir da face inferior para cima é boa aderência. Se for maior, da face superior para cima é de boa aderência, certo? Outra consideração é esse elemento quando ele está na vertical. Pode ter um pilar, por exemplo, né? Se esse elemento na vertical tiver uma inclinação aqui, ó, tiver uma inclinação, e essa inclinação aqui for menor do que 45 graus, isso também é considerado todo, todo ele opa, de boa aderência, uma região de boa aderência. Ou seja, ó, a barra que estiver situada nessa região é boa aderência, certo?
a barra que tiver aqui, ó, opa, a barra que tiver aqui é boa aderência, né? Agora, se você tiver elementos que estão com inclinações diferentes dessas, aí você tem outra característica que não é boa aderência. E aí sim, agora a gente vai ver onde que isso influencia, que é quando nós vamos determinar o cálculo desse comprimento de ancoragem, tá bom? Bem, então agora eu vou ensinar vocês como que calcula o comprimento de ancoragem. Então vamos lá. A gente tem uma barra. Essa barra aqui, ó, ela está tendo uma força F aplicada. E aí, lembra dos mecanismos de adesão? Eu preciso transferir através dos mecanismos essa força Fs para o concreto. Como é que eu transfiro ela? Tendo um elemento, né? No caso é a barra de aço que vai transferir para o concreto. E ela transfere a partir de LB. De LB, de um comprimento de barra, eu tenho que saber qual é esse comprimento para transferir. Ora, eu tenho uma tensão, que a gente chama de tensão PD, tá? Boundary, né? De superfície, né? Então, ou bound, né? De bola aí, no inglês aí, não sei como é que esse inglês tá direitinho aí. Então, essa tensão atuante na superfície, ela atua aqui, ó. E essa superfície é o quê? É o diâmetro da barra. Ora, qual é o comprimento da circunferência? É 2πr. E quem é 2r? É o diâmetro. Ou seja, π. Não é isso? Beleza. Lembra que tensão é força sobre área. Se eu quero encontrar a força, eu multiplico tensão vezes área. Ok? E aí, quem é a minha área? Quem é a área da circunferência? A área da circunferência é π d2 sobre 4. Não é isso? Π d2 sobre 4. Beleza? Por que eu quero saber isso? Porque, se você observar, a força também é uma tensão no aço, que eu vou chamar de YD, vezes a área do aço. Eu preciso saber qual é essa área do aço, tanto aqui quanto do outro lado. E aí eu vou igualar, eu vou chamar isso aqui de uma resistência PD. E aí eu faço resistência PD é igual a força S, para estar em equilíbrio, né? Se isso está em equilíbrio, ora, uma força é uma tensão vezes uma área. Que área é essa aqui, pessoal? É a área da superfície de contato. A área da superfície de contato é o perímetro vezes o comprimento. Quanto é o perímetro? πr, ou πd, né? E quanto é o comprimento? L. Então eu tenho π vezes π vezes LB vezes quem? Isso aqui é uma área, né, pessoal? Ó, isso aqui é uma área. Vou voltar aqui. Isso é uma área. E aqui eu tenho quem? A tensão BD. Essa tensão BD aqui é a tensão de contato. Quem é o FS? É sigma YD, mais conhecido como FYD. FYD vezes a área de aço. Quem é a área de aço? Eu vou colocar logo aqui. É π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Ora, eu já posso cortar alguma coisa aqui, né? Π e diâmetro. Π e diâmetro. Okay? Aí eu vou organizar. Eu quero encontrar quem é o comprimento de ancoragem. Lembra? LB é igual π sobre 4. Sobrou um π aqui, né? Vezes
FYD, aqui que sobrou, e sigma BD, né? Sigma, sigma, eu posso chamar de F também, tá? F minúsculo, a mesma coisa de tensão. Então aqui é só para representar que esse trecho é a área, tá? Então, olha aqui, ó, encontrei o valor de LB, tá? O valor de LB. Então, pessoal, o comprimento de ancoragem é essa equação. Calma aí, professor. Isso é só variáveis, só letras, né? Beleza. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer a próxima aula, a próxima videoaula, um exercício resolvido de como você vai encontrar o valor numérico do comprimento de ancoragem. Aqui a gente aprendeu a determinar o LB e o que é esse comprimento de ancoragem, né? Então a gente vai aprender a calcular o valor numérico, né? Então eu vou fazer um exercício de como encontrar o valor desse LB em um caso prático no próximo vídeo. Mas ainda não acabou. Eu vou só explicar um detalhezinho para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que eu preciso saber mais duas variáveis. Isso aqui a gente já sabe que é o diâmetro da barra. Beleza, é um ferro de meia, de 8 milímetros, né? Quanto é aqui? Pode ser de 8,0, pode ser de 10,0, pode ser 12,5, né? Não importa. E o FYD, quem é? Isso aqui é a tensão de escoamento do aço. Se for CA 50, vale 500 MPa, certo? Só que isso é FYK. Eu tenho que saber que o gama S é 1,15, o coeficiente de minoração do aço. Então, eu vou ter aqui um FYD de cálculo 500 dividido por 1,15. Aí sim, eu tenho um FYD de 435 MPa. Isso é o valor do meu FYD. E aí, ó, quem é o FBD? Ah, o FBD, pessoal, lembra aqueles mecanismos que a gente tem de aderência, por adesão, por atrito e mecânico? Esses mecanismos influenciam no FBD, porque o FBD ele depende de três variáveis: eta 1, eta 2, eta 3, e também depende do concreto, a partir do FCTD. Lembra que no concreto, se eu tiver aqui uma seção de concreto, ó, um corte, eu falei para vocês que eu posso ter uma região que pode fissurar aqui, né? Porque eu tenho muitas tensões aqui, cisalhantes, né? Posso fissurar. Então, isso depende muito do concreto, se é um C30, C40, né? Qual o FCK do concreto? 30 MPa, né? Tem que definir. Então, baseado no FCK do concreto, a gente define o nosso FCTD. E, dependendo do tipo de aço, se é um aço de barra lisa ou barra nevurada, eu vou ter um ETA 1, se eu vou ter um ETA 2, um ETA 3. Isso vai depender. Por exemplo, o ETA 3, se a barra é menor do que 32 milímetros, ou se é uma barra maior do que 32 milímetros, tá? Isso aqui vai depender da zona de aderência, se é uma zona boa ou má aderência, pode ser 0,7 ou até 1, né? E aqui eu posso ter também outros valores, né? Como 2,25, como 1. Então, todos esses valores numéricos, e quais são eles, dependendo do tipo de aço, a gente vai fazer na próxima aula. Lembrando só que são mecanismos de aderência, né, do concreto, que dependem do tipo de aço. Na próxima videoaula que eu vou fazer exercício, eu vou retomar isso, vou falar um pouco mais sobre isso, mas deixar bem claro, essa parcela toda aqui, ó, tem tudo a ver com aderência.
parte que só depende do aço e parte só do concreto. Ou seja, parcela de aderência. Todas as 3 parcelas de aderência estão aqui. Se você gostou dessa aula, pessoal, colabore, contribua. Estamos começando aqui o canal com algumas videoaulas, né? Compartilhe aí aquele velho procedimento. Curte, compartilha, né? Se inscreve e ativa o sininho aí. Então, velho procedimento aí para contribuir com o canal e fazer com que as pessoas conheçam mais aqui esse trabalho, tá bom? Eu vou fazer um link do Telegram, criar um grupo só para a gente tirar dúvidas de vocês, ficar mais próximos, tá? E vou compartilhar no meu canal do Instagram. Então, fiquem atentos aí que no Instagram eu vou colocar o link. Então, até a próxima.